Saudações, amigos do canal Debate. Chegamos com mais um podcast aqui, direto pelo canal Debate no YouTube e pela página Marabá Notícias no Facebook. Hoje vamos receber aqui para um bate-papo sobre as mudanças na legislação eleitoral para o pleito de 2024, o advogado eleitoral, Dr. Magdenberg Teixeira, carinhosamente Berg Teixeira, aí, especialista em direito eleitoral, pós-graduado nessa área, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção Marabá. O homem é fera e tem uma atuação aí muito importante aqui no nosso município, estados da nossa região norte. E para esse podcast, como sempre, aqui contando com a presença dele, Pedro Souza. Pedro, boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Dr. Magdenberg Teixeira, mas vamos chamá-lo aqui de Berg. Dr. Berg, né? Teixeira. Mandar um abraço aí para os nossos seguidores. E você, pré-candidato a prefeito, aí nos mais diversos municípios aqui do estado, e pré-candidato a vereador, vá formulando aí a sua pergunta, para que a gente possa, em torno de 45 minutos, 1h15, bater um papo aqui esclarecedor a respeito das mudanças aqui na Lei Eleitoral de 2024. E Pedro, eu vou estar de olho aqui nos comentários. Já estou com o celular em mãos aqui. Você mande suas perguntas, vamos responder a todos. E não só os pré-candidatos, como também os eleitores. Vamos esclarecer dúvidas aí sobre esses mais diferentes aspectos, né, Pedro? O ano eleitoral, um ano em que os nervos estão à flor da pele, muito interesse em jogo, né? Mas, Berg, a gente vai ter aí... nós já estamos na pré-candidatura, né? O pré-candidato pode fazer tudo numa pré-campanha? Primeiro, boa noite a todos, boa noite Vinícius, boa noite Pedro, boa noite população de Marabá, pré-candidatos, eleitores. Eu quero dizer do prazer que é estar aqui hoje, Vinícius. Eu preciso te falar que o Pedro Souza, ele não foi meu professor, mas eu estudei ali no Anísio Teixeira, no período em que ele era professor lá. Eu conheço o professor Pedro de muito tempo, você que é um querido amigo, então muito obrigado pelo convite de estar aqui, tá? Primeiro é o seguinte, a gente precisa entender o instituto da pré-campanha. O que é a pré-campanha, Pedro? A campanha eleitoral, ela era uma campanha extremamente longa, ela tinha 90 dias de duração. Faltava matar os candidatos de tanto andar. Rapaz, a população ficava cansada, os gastos eram enormes, não é? Então, a legislação eleitoral, muito sapiente, ela entendeu que não precisava de todo esse período para que os candidatos difundissem suas ideias, mostrassem suas plataformas de trabalho. Então encurtou a campanha de 90 para 45 dias. E aí se criou o Instituto da Pré-Campanha. A pré-campanha, ela não pode tudo. Não pode tudo, tá? Primeiro a gente tem que delimitar aqui o que é vedado no período de campanha é vedado no período de pré-campanha, tá, Pedro? Um exemplo, eu vou utilizar vocês como meu exemplo. O Vinícius resolve ser candidato a vereador em Marabá. E no período de campanha é proibido você usar outdoor. Então, no período de pré-campanha, também é proibido você usar outdoor, tá? Só que o período de pré-campanha, ele também, o legislador e o TSE, por meio de suas resoluções, dá uma certa liberdade para que lá na convenção, no mês de julho e agosto, o pré-candidato ele consiga ter sua aprovação no nome do partido. Não é? Porque a aprovação, na chamada convenção partidária. Convenção partidária é um requisito para você ser candidato também. Então você precisa ter um período de campanha antes. Você tem que difundir seu nome, a população ela tem que acreditar no seu projeto para que você demonstre ao seu partido, que é o detentor do mandato, tá? Que você tem viabilidade técnica. Então nesse período de pré-campanha, Pedro, terminantemente proibido você pedir voto explícito ou implícito. O pedido de voto explícito conta com o seu voto, isso é básico, mas o pedido de voto implícito é aquele, conta com o seu apoio, Pedro. Né? Então, assim, você deu uma conotação eleitoral para aquela sua fala, apesar de você não ter pedido o voto diretamente, mas você utilizou de um mecanismo e é chamado pelos ministros do TSE de palavras mágicas. Uma manobra linguística, né? Mudou o voto por apoio. Perfeito, perfeito. Então é proibido terminantemente essa utilização de palavras mágicas, tá? Mas o pré-candidato, ele pode fazer reuniões políticas, ele pode participar de podcasts, desde que respeitada a isonomia, e eu parabenizo ao Portal Debate, porque eu observo que vários pré-candidatos já estiveram aqui
e é responsabilidade também dos meios de comunicação permitir esse tratamento isonômico e que todos os pré-candidatos tenham direito de fala, tá? É permitido reuniões e o pré-candidato expor suas qualidades pessoais, suas plataformas de governo, falar o que ele pensa da política. Então, ele tem um período que entende-se, a doutrina entende que inicia ali dia 1º de janeiro até o início da campanha para fazer essa difusão das suas ideias, que é o chamado período de pré-campanha, mas não é permitir tudo. Berg, algumas personalidades que sabidamente podem ter alguma pretensão no jogo eleitoral, nos meses que antecedem as eleições, começam a distribuir cesta básica, a realização social, eventos, passam a ter uma maior participação nesses eventos. Isso é permitido e até que medida essas personalidades que pretendem disputar a eleição podem se expor dessa maneira? Vinícius, vamos lá. A gente precisa dividir essa tua pergunta em duas respostas. Primeiro, eu preciso entender se essa personalidade que você colocou, ele é ou não detentor de algum mandato. Porque veja só, você, por exemplo, pode ter um candidato a prefeito, ou melhor, um prefeito que é pré-candidato à sua reeleição, e ele tem uma lei instituída que em determinado período ele vai fazer a distribuição de cesta básica. Isso ele já fez, ele tem projeto aprovado pela Câmara, ele já fez em anos anteriores. Então isso mostra, Pedro, que não é um ato eleitoreiro. Não é uma compra de voto. Não é uma compra de votos. Aí me aparece um pré-candidato que nunca fez isso. Neste período de pré-campanha, ele sai distribuindo cesta básica à torta direito. Eu te digo com toda certeza, ele está assim cometendo um ilícito eleitoral. Abuso de poder econômico. Olha, abuso de poder econômico... Se for detentor de mandato, seria um abuso de poder político também? Desde que se tiver previsão em lei, não. Tá? Abuso de poder econômico, ele está trazendo o instituto ali da compra de voto por meio de uma cesta básica. É um ilícito eleitoral. E com relação àqueles que não são detentores de mandato, aí já entraria na segunda resposta. Exatamente. O pré-candidato que nunca que chega nesse período e sai distribuindo cesta básica, material de construção, isso daí é uma compra de voto antecipada, assim que o TSE diz. Berg, tem muita gente que é candidato, principalmente nos municípios pequenos, que não sabem, né, basicamente o que é o abuso de poder econômico. Tu podia esclarecer para esses candidatos quando é que a Justiça Eleitoral caracteriza uma ação como abuso de poder econômico? E também eu já emendo o abuso de poder político que o Vinícius terminou de perguntar. Vamos lá. Sobre o abuso de poder econômico, a gente tem o lead case, que é um caso de estudo no Brasil, assim, a nível nacional. E eu vou falar porque é um processo que foi público, que é o da ex-senadora Selma Arruda, tá? Em São Paulo. Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso. Perdão. Mato Grosso. Ela, no período de pré-campanha, ela pegou um empréstimo e gastou mais de R$1 milhão em impulsionamentos na rede social. Sendo que, e a gente sabe que a legislação eleitoral ela trouxe limites de gasto do período de campanha. Por exemplo, em Marabá, o último limite de gasto para prefeito foi R$1,91 milhão, tá? E a então pré-candidata Selma, ela nesse período de pré-campanha, ela utilizou mais de R$1 milhão de impulsionamento. Ela fez abuso total do poder econômico, certo? Então, assim, ela foi cassada, ela perdeu o mandato, não só ela, como a suplente dela, né? Porque ela era de cargo majoritário, era uma senadora. Pero, o abuso do poder político, eu chamaria de crime próprio, porque ele é cometido por detentores de mandatos, que utiliza da máquina pública para comprar votos fora do período eleitoral e dentro do período eleitoral, utilizando-se da máquina pública e de política que antes não era aplicada na sua gestão, mas que hoje, por conta das eleições e do período de pré-campanha, ele se utiliza da máquina. Então, numa linguagem mais comum, mais popular, o abuso do poder político é o cara que não tem o mandato, mas que tem dinheiro e acha que vai sair gastando por aí. Né? Poder econômico. Poder econômico. Ele vai sair gastando por aí para poder se eleger. E aí a lei eleitoral vai pegá-lo pelo pé. O camarada tem que tomar cuidado. Você que é
pré-candidato que tem muito dinheiro, não pense que você vai ganhar a eleição só com dinheiro, que não vai não. Vai ralar, vai furar sua chinelinha lá caminhando pedindo voto, porque senão Às a vezes justiça dá eleitoral te certo, pega. né? Às vezes dá certo aí de que elege com dinheiro. Olha, mas esse período da falta de impunidade acabou no Brasil. A justiça eleitoral, que é uma justiça extremamente célere, ela vem desempenhando e trazendo um caráter pedagógico em suas decisões. E eu te digo, Pedro, que o principal fiscal de uma eleição é o seu adversário político. Então nós estamos num período eleitoral e eu sinto aqui na nossa região, não só em Marabá como em várias cidades, um período que está sendo extremamente Acirrado. acirrado. Essa é a palavra, acirrado. Então, com certeza, o seu adversário político, pré-candidato, ele está de olho em você. Procure uma assessoria jurídica, procure uma assessoria contábil, procure estudar o que você pode ou não nesse período. Doutor Berg, uma discussão muito comum também no âmbito do direito eleitoral, inclusive acompanhei a sessão plenária do TRE em Marabá, um feito inédito que o tribunal, num processo de interiorização, sai de Belém e realiza a primeira sessão, Pedro, no interior do estado. Foi lá no auditório da Faculdade Carajás, onde eu faço meu curso também. E nessa audiência... Não fiquei gostando do desembargador, não, porque ele não pisou aqui, não. Foi feito o convite para ele vir aqui bater o papo conosco. É o doutor Leonan Gondim. Isso, mas aí a assessoria dele falou que por incompatibilidade de agenda e tal, A agenda ele não dele, pôde vir. em razão dos compromissos assumidos, era bem tumultuada. No dia Isso. seguinte, ele realizou uma reunião com partidos políticos Perfeito. no plenarinho da Câmara Municipal. Mas o fato é que durante essa sessão plenária lá na Faculdade Carajás, Berg, foi julgada uma ação de investigação judicial eleitoral em face do Partido Liberal, em que havia uma acusação de fraude à cota de gênero. E aí é um assunto muito comum hoje porque as mulheres têm sido priorizadas, sendo valorizadas no processo político e a Justiça Eleitoral tem entendido a necessidade da participação feminina na composição das chapas. Com relação à cota de gênero, como que anda, do ponto de vista da legislação, essa composição, quantas candidatas são necessárias ter na chapa e quais são as implicações para aquela chapa de vereadores que não respeita esse quantitativo? Olha, primeiro a gente tem que trazer que a questão da mulher nos partidos políticos é uma discussão latente por conta da fraude à cota de gênero. Vários DRAPs foram cassados. DRAP é o documento de regularidade do partido, que quando você vai registrar uma candidatura, você tem que apresentar para dizer que você cumpriu a cota. E aí, quando um DRAP é cassado, Pedro, toda a chapa de vereadores eleitos, porque eu estou falando que é no caso da nossa eleição, mas de deputados estaduais, deputados federais, toda aquela chapa ela cai junto, porque entende que o partido não cumpriu requisitos básicos para registrar candidatos, tá? A gente tem que observar que a questão do espaço da mulher na política, o direito vem sempre apontando uma solução. O primeiro ponto apontado é a questão da cota de no mínimo 30% para um dos gêneros, e muita gente fala que é a cota feminina, não é. Fala em cota de gênero. Porque você pode ter 70% das mulheres e 30% de homens. Mas, infelizmente, nós temos somente utilizado os 30% para colocar a mulher, o que é um erro. Tá? E aí a gente precisa ter uma política pública que traga a mulher para a política, não só no mandato, mas principalmente dentro dos partidos. Porque o partido ele não faz a democracia interna. Isso é um dado do TSE, que nas executivas nacionais, estaduais e municipais, a mulher não está participando. Então você precisa ter primeiro uma mudança política de ideia para que a mulher assuma dentro dos partidos políticos o poder, de fato, na presidência do partido, nas secretarias, nas executivas, para que, de fato, as campanhas das mulheres elas sejam efetivadas. E aí, para aquele partido que não cumpre a cota, primeiro, ele não lança a chapa dele, ou se ele lançar as candidatas, e aí a jurisprudência vem dizendo que são candidatas fictícias. Quando é que a candidata é tida como fictícia? Quando se tem prestação de contas zeradas,
tá? Ou então, se você tem duas candidatas fictícias, a prestação de conta ela é exatamente igual. Quando não se tem atos de campanha, é comum, Pedro, você ver mulheres pelo interior do Brasil, elas são candidatas registradas e fazendo campanha para outros candidatos. Às vezes não aparece nem o voto dela nela mesma. Não aparece. Já houve casos de 0 votos em candidato aqui em Marabá. Exatamente, 0 votos, 1 voto, 2 votos, é a votação pífia. Então, quando constatado isso, tem uma probabilidade muito grande daquela chapa, daquele drapo ser cassado e todo aquele partido cair. E os partidos estão de olho nisso. Os partidos e a população, o Ministério Público Eleitoral está de olho nisso. A questão do gênero, ele está muito em voga hoje, Vinícius. Uma ótima pergunta e agradeço ela. Tá, aí, ainda nesta área do gênero, uma pergunta que me fizeram hoje sobre o público LGBTQIA+. As pessoas trans, né? A mulher trans, ela entra na cota dos 30%? Ou ela fica nos 70%? Como é que é feito isso, essa distribuição? Obrigado pela pergunta, Pedro. A questão de gênero, ela é aferida por meio de uma autodeclaração, Vinícius. Tá? A gente não está analisando aqui a questão biológica. O TSE pacificou por meio de consultas e hoje está na jurisprudência. É o que a pessoa se considera. Que ela se considera. Veja só, no momento dela registrar a candidatura dela, ela vai informar a qual gênero ela se enquadra. E aí, caso a documentação eleitoral dela, o cadastro eleitoral dela esteja no gênero contrário, o juiz tem o dever de mandar modificar o cadastro eleitoral dela, colocando o gênero para qual ela se enquadra, entendeu? Então é o dever. Então, a mulher transgênera, ela se enquadra no gênero o qual ela informar, assim como o homem também, Pedro. Então há aí uma proporcionalidade de gênero, à medida que o gênero não é o mesmo que o sexo. Nesse caso, a gente não está falando de questão biológica, a gente está falando de uma questão de identificação. Tá. E na hora de rachar a grana, o chamado fundo partidário, doutor É o mais Berg, esperado pelos pré-candidatos. A gente sabe que era para haver uma distribuição democrática, mas isso na prática isso não ocorre. Normalmente quem manda no partido são velhas raposas, cheias de ramificações. Tem lugar de fala, viu? Tem lugar de fala. Cheia de ramificações e que terminam privilegiando quem teoricamente teria mais votos, teria um potencial de voto maior. A Justiça Eleitoral está de olho nesses partidos que não faz com que o fundo partidário chegue ao pequeno candidato, chegue à mulher? Pedro, vamos lá. O que a lei, as resoluções do TSE diz? Que no mínimo 30% tem que ser destinado ao gênero que ocupa aqueles 30%. Vamos lá fazer de uma forma mais didática para que o nosso grande público entenda. Se nós temos 40% das candidaturas registradas por mulher, 40% do fundo de financiamento de campanha, o FEFEC, tem que ser destinado para as mulheres. Tá? Tem que ser na mesma proporção do registro de candidatura. Digamos que dentro daqueles 40% de mulheres, nós temos 10% de mulheres negras. Temos que ter destinado desse fundo de financiamento 10% para as candidaturas de mulheres negras. Ou seja, é na proporção de registro de candidatura que se faz a distribuição do fundo de financiamento, Pedro. Pode haver irregularidade? Pode. A gente, infelizmente, ainda nos dias atuais, a gente observa que há irregularidades. Mas a lei é muito clara, que a distribuição do recurso ela tem que ser na proporção dos registros de candidaturas para as minorias, ou no caso das raças ou gênero. Mas se o candidato pequeno que não pegou nem um centavo lá, se ele denunciar, a chapa corre risco, não corre não, na Justiça Eleitoral? Se ele denunciar lá que ele não recebeu um centavo do partido? Se veio dinheiro para o partido, corre sério risco. Seria uma candidatura fictícia, né? Eu não posso deixar de continuar sem antes fazer aqui uma menção ao Noé Lima, que está acompanhando e desde ontem vem divulgando a live insistentemente, né? Grande amigo, é um grande amigo nosso. Daqui aqui, a pouco, doutor Noé Lima. Doutor Noé Lima, lá em Brasília, já
quase nos finalmente do curso de Direito. O Igor Silva também, que está acompanhando Outro aí. grande amigo. Kevin William também, que mandou aqui desejou aí uma ótima live e parabenizou a sua presença, a sua postura aqui, Dr. Berg. A pergunta que eu vou fazer agora é com relação ao período de pré-campanha ainda e com relação à arrecadação de recursos para a campanha. Foram liberados os showmícios nesse ano, nessa legislação, nessa nova legislação, nessa mudança que houve, para arrecadar fundos, se eu não me engano. Foi isso ou Não, eu tô não é equivocado? isso. Não é isso. Não é o showmício. O showmício ele continua terminantemente vedado. Senão quem tem dinheiro mata os pequenos, né? Só que a partir do dia 15 de maio, eventos podem ser realizados, tá, para arrecadação prévia de valores para serem utilizados em campanha. Tá? Jantares. E jantares pode ter uma música ao vivo ali, certo? Esses recursos, ele não estará disponível para o pré-candidato. O pré-candidato tem que contratar uma empresa que é cadastrada junto ao TSE para que esta empresa faça a organização, o recolhimento deste recurso e somente após o registro de candidatura será liberado para esse pré-candidato. Vaquinha virtual pode? Pode, vaquinha virtual pode, desde que esse dinheiro vá para a conta desta empresa que está autorizada pelo TSE para fazer esse recolhimento e após o registro de candidatura ele liberará para o candidato. É o pré-candidato que escolhe essa empresa ou o TSE, Olha, pré-candidato o entrar em TSE ele tem um rol de empresas e aí o pré-candidato ele faz a escolha. Perfeito. Inteligência artificial na campanha e na pré-campanha também, né? Porque agora misturou tudo, né? Porque a pré-campanha, ela, na verdade, ela começa no outro dia após a votação, já se inicia a pré-campanha, É né? uma antessala, né? Isso. De que forma o meio jurídico vem se preparando para defender seus clientes em relação ao uso equivocado, ou maldoso, ou intencional da inteligência artificial naquilo que ela é proibida? Pedro, excelente pergunta. Isso que você chama de uso da inteligência artificial, ela é liberada, tá? E aí eu vou dividir essa resposta em duas. Ela é liberada desde que o eleitor tenha conhecimento que aquela fala, aquele áudio, aquele vídeo foi modificado por meio de inteligência eleitoral. Artificial. Desculpa. Então tem que estar claro para o eleitor, tá? Se o chatbot, por exemplo, que é utilizado nas redes sociais, Instagram, Facebook, porque muito do eleitor tem a impressão que ele está conversando com o candidato e não é. Ali é uma automação. Então ele deve ser informado que ele está conversando com uma máquina, tá bom? E aí, Pedro, É o chamado avatar, né? é o chamado avatar. E aí, Pedro, a gente precisa falar da deepfake. O que é deepfake? Que é um importante assunto trazido para esta eleição por meio da resolução, que é a utilização de inteligência artificial para plantar inverdades, disseminar informações falsas, tá? Sobre os candidatos, né? Sobre os candidatos. Porque, por exemplo, Pedro, isso iniciou-se lá na penúltima campanha presidencial para os Estados Unidos, a utilização da inteligência artificial para modificar fala de pré-candidato, cenário de pré-candidato, de pré-candidato de candidato, tá? Onde candidatos falavam coisas absurdas, coisas totalmente descontextualizadas, e isso era extremamente disseminado no meio da população. Ofensivas, né? Ofensiva, atingindo ali a raças, a honra. credos, a honra. Então isso é chamada de deepfake. E a jurisprudência, as resoluções, a lei está muito de olho nisso, Pedro. Porque, de fato, essa vai ser uma eleição. A gente costuma dizer que toda eleição é a eleição mais importante que a gente está vivendo. Só que, de fato, essa é uma quebra de paradigma por conta da utilização da inteligência artificial. E eu te digo, Pedro, que nem todos, ou melhor, ninguém está totalmente preparado para lidar com essa eleição, por conta da utilização da inteligência artificial. Nem o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos aprender a lidar com essa ferramenta. Certo? Mas a porrada virá dura, porque eu vi lá a resolução que eles fizeram lá,
quem se utilizar da inteligência artificial para macular a imagem de outro candidato, para atingir a honra, para a pessoa que Denegrir. publicou tirar proveito de alguma coisa, poderá ter a candidatura cassada. Perfeito, perfeito. E aí, Pedro, eu preciso fazer um adendo que não só o candidato será responsabilizado. Hoje a responsabilidade ela está solidária das big techs, as grandes empresas tecnológicas, as plataformas, os fornecedores de internet, eles têm uma responsabilidade entre eles. Primeiro de averiguar se aquela informação é fato ou é fake. E, desde que constatado ou por meio de uma ordem judicial, deve-se tirar imediatamente aquilo de circulação, tá? Então, a responsabilidade ela é solidária. Os meios de comunicação, que antes não tinham tanta responsabilidade, nessa eleição passam a ter. E deve-se observar isso. Berg, com relação ainda sobre esses instrumentos de inteligência artificial, não apenas candidatos utilizam, os eleitores podem criar materiais e disseminá-los pela internet. Haveria alguma consequência para o candidato caso um eleitor dele resolva se utilizar dessa prática para beneficiar uma candidatura ou prejudicar outra? Com certeza. O eleitor incorre em crime e o candidato, se houver benefício de algum candidato, com certeza ele será responsabilizado também. E com relação à desinformação, que também é uma outra pauta muito recorrente, nós como jornalistas aqui de um dos portais mais fortes do Pará, a gente tem que tomar certas precauções com relação a notícias falsas que acabam sendo difundidas. Primeiro, conceitualmente, o que pode ser enquadrado como uma notícia falsa? E segundo, como isso afetaria o pleito? Olha, para a gente definir o que é fake, a gente tem que ser muito objetivo. É tudo aquilo que não é verdade. Porque se você for dar brecha para entendimentos, para ampliações, a gente não vai chegar a um conceito. Você vai ter um conceito diferente, você vai ter outro, eu vou ter outro, tá? Então, é tudo aquilo que não for verdade ou for retirado de contexto. Entendeu? O fato da disseminação de notícia falsa, rapaz, vai pegar nessa eleição, tá? O TSE, por meio das suas resoluções, está trazendo de forma bastante pedagógica e bastante dura a penalidade para quem for pego disseminando notícia falsa, não só do seu adversário político, mas principalmente da justiça eleitoral, do modo democrático de viver no país. Entendeu, Pedro? Vamos sair um pouquinho desse foco aí. Aqui em Marabá nós temos um cartório eleitoral, né, que, por sua vez, cuida aí de vários municípios. Na avaliação do advogado eleitoral Berg Teixeira, a estrutura do nosso cartório eleitoral aqui da região, ela é compatível com o tamanho, com a quantidade de eleitores, para atender com qualidade os candidatos, pré-candidatos, de fazer a fiscalização junto com as polícias, com o Ministério Público, também. com os eleitores? Pedro, esse é um período atípico para a justiça eleitoral, porque é o período em que a gente precisa primeiro dizer que não existe, fora a parte técnica, os juízes, desembargadores, eles não são o corpo próprio da justiça eleitoral. Eles exercem mandato, tanto no desembargo, quanto no Tribunal Superior, quanto os juízes que irão cuidar das nossas eleições, eles exercem mandatos, tá? E com relação à parte técnica, Pedro, a justiça eleitoral ela vem avançando na pressão jurisdicional, somente nesse momento de eleição, de forma a passos vagarosos. Precisa de fato ampliar, porque a nossa população da região sul e sudeste ela ampliou e muito. Então, precisa se melhorar a estrutura, principalmente na questão da tecnologia e com relação à questão do número de servidores, que ainda se encontra de forma insuficiente para atender a região. Recebi aqui pelo WhatsApp agora, parabéns, doutor Berg. Quem fala isso é o Pado Andrade, ex-ministro da Integração Nacional. Pado, parabéns pelos excelentes esclarecimentos. Isso demonstra que Marabá tem profissionais que não deixam a desejar nada em grandes centros do Brasil. O debate tá chegando longe, hein? Pado deve estar lá no Rio Grande do Norte, hein? Exatamente. Que Deus continue abençoando sua carreira e com certeza nossa cidade ganha em qualidade jurídica com suas orientações. Abraço. Mandou aqui Pado via é um grande WhatsApp. amigo e é um abraço de peso, porque
O homem é pesado. O homem é pesado. Berg, vamos falar um pouco sobre o calendário eleitoral? Quais são os prazos que já estão correndo? O pré-candidato deve ficar atento a quais prazos e o eleitor também. Quais são os prazos para o eleitor e para os possíveis candidatos? A lei diz que o eleitor, para votar em determinado município, ele tem que estar domiciliado eleitoralmente 6 meses antes naquela circunscrição, naquela municipalidade. Isso também vale para o candidato, que o prazo vence dia 6 de abril, tá? Para que o pré-candidato e para que o eleitor estejam já alistados eleitoralmente naquele município. Dia 15 a gente tem o início do início de arrecadação, tá? Arrecadação prévia, que a gente já falou aqui, dia 15 a gente inicia. Daí o outro prazo a ser observado é o prazo convencional, onde o que é a convenção? Primeiro eu preciso explicar para a sociedade. Convenção são os que estão alistados, que estão filiados a um partido, eles irão se reunir. Primeiro para dizer quem são seus pré-candidatos a vereador, tá? Se vai indicar um candidato a prefeito e se na questão majoritária vai se coligar algum partido. Esse prazo ele vai do dia 15 de agosto até o dia 5 dia 15 de julho até o dia 5 de agosto. Perfeito. E o início da candidatura, logo que passar o período de convenção, ele vai até o dia 15 de agosto. Dia 16, nós já temos o início da propaganda partidária. 16, então já pode fazer campanha, né? Dia 16 Já, 16, inclusive é lei. 16 de agosto é a data que se inicia a campanha em si, né? E a votação dá-se sempre no primeiro domingo de outubro. Dia 6 de outubro. Nesse ano vai cair dia 6. Dia 6, perfeito. Voltando nas fake news aqui. É um assunto que está em evidência, é um problema mundial, não é um problema só local, né? O candidato, dependendo da gravidade da fake news utilizada, ele pode perder a sua candidatura? Olha, Pedro, eu digo, a gente precisa ir para a questão prática. Não só é o fato de você contar uma mentira sobre alguém, sobre um fato. Isso só não tem o condão de tirar a candidatura. Só que somado a essa mentira, Pedro, vem uma série de outras coisas por trás. Porque geralmente o cara que vai falar algo mentiroso sobre alguém, ele vai se utilizar da rede social. Dependendo do valor empregado, dependendo do meio de comunicação empregado, ele responde também por abuso do meio de comunicação social. Que aí somado a fake news, Pedro, pode caçar o mandato. Dependendo da extensão dessa mentira contada, você vai utilizar de um grande recurso financeiro, abuso de poder econômico. Se você for detentor de mandato político, você pode incorrer ainda no abuso do poder político. A fake news ela não vem sozinha, ela vem sempre acompanhado de um outro crime por trás. Perfeito. Com relação ao quociente eleitoral que se forma ali para se distribuir depois entre os candidatos, entre os partidos e se definir quais partidos vão ocupar cadeiras na Câmara Municipal. Como que ficou essa questão neste ano, Dr. Berg, com relação à totalização dos votos e a distribuição deles, a proporcionalidade? Advogado fazendo conta de matemática. O coeficiente ele está diretamente ligado à quantidade de eleitores, né? Perfeito. Nós estamos aí, o Marabá está o quê? Chegou já a 190 mil? Olha, pela última votação, nós tínhamos 185 mil pessoas aptas a votar. Como a gente está no período de mudança, de transferência, então lá em meados de junho a gente deve ter uma atualização dos votantes em Marabá, tá? Mas deixa eu tentar explicar como a gente chega. A gente vai pegar no dia da eleição os votos válidos, tá? Os votos válidos e vamos dividir pelo número de cadeiras em Marabá. Nós temos 21 cadeiras em Marabá, tá? E aí eu preciso fazer uma acentuação, que cada partido, esse tablet caindo. Ao vivo é assim mesmo, pode ficar à vontade. Cada partido, ele deve lançar 100%, pode lançar até 100% do número de cadeiras, mais uma cadeira. Ou seja, cada partido de 22. Marabá
pode lançar 22 candidatos. Para a gente chegar no quociente eleitoral, nós vamos pegar os votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. E aí a gente vai chegar naquele quociente eleitoral, certo? Aqui em Marabá, os estudiosos aí dizem que deve chegar no máximo a 7.000 quociente eleitoral. Pedro. Estudiosos, né? É. E aí a gente depois vai calcular o quociente partidário para verificar quantas cadeiras cada partido vai ter, ok? Beleza. Foi a primeira fase de distribuição. Depois nós vamos passar para a segunda fase de distribuição de cadeira, que a gente já inicia falando das sobras. E aí a lei diz que o partido, para fazer mais uma cadeira nesta segunda fase, o partido tem que ter no mínimo 80% do quociente eleitoral e o candidato deve ter no mínimo 20% do mesmo quociente. Para que isso? Para que aqueles candidatos que não têm uma baixa votação, eles não cheguem a ter uma cadeira. Porque a gente tinha um fenômeno dos puxadores de voto. Era o que acontecia. Aqueles caras estouravam de votos e aí traziam candidatos que tiveram uma votação pífia para sentar ali na cadeira da Câmara Municipal, de uma Alepa, de uma Câmara dos Deputados. Então, por isso que existe essa regra de 80-20, para que esses candidatos que não tiveram uma votação expressiva ocupem uma cadeira. E aí a gente chega à terceira fase da distribuição das sobras, que foi uma mudança, acho que mês passado, recente, de entendimento que quase o Pará perde 3 deputados, não é isso? Perde não, seriam trocados, né? Éder Mauro, delegado Caveira, e tinha mais um deputado que ia perder o mandato se for o Supremo, né? STF. O STF, né? Se tivesse dado ganho de causa para o impetrante, eles tinham perdido o mandato. E aí, nessa terceira fase, não existe mais essa regra dos 80-20, tá? E o que o STF quis trazer com isso? Quis trazer que aqueles partidos pequenos, apesar de poucos votos, que eles tenham acesso às câmaras, para que aqueles candidatos que tiveram uma votação razoável, mas aquele partido não é de tanta expressividade, ele ocupe uma cadeira, para que a gente haja uma distribuição de uma maior ideologia partidária dentro das câmaras municipais, das câmaras estaduais e da Câmara Federal, para que os vários pensamentos cheguem ao poder para elaborar políticas públicas. Tá. Vamos falar agora dos presentinhos, né? Que infelizmente não era para ocorrer no processo eleitoral, mas ocorre, né? Que termina se caracterizando como compra de voto. E aí eu vou falar para os candidatos de primeira viagem, né? Principalmente aquele candidato que é humilde financeiramente, né? E às vezes ele consegue uma bola, consegue um jogo de camisa e tal, e ele faz uma ação e doa isso lá. Se ele for denunciado ou se ele for plagado pela Justiça Eleitoral, ele vai ter a sua candidatura indeferida, não vai? Ele, se comprovado antes do registro de candidatura, agora, se alguém denunciar esse período de pré-campanha, ele já responde a um ilícito e aí ele pode ficar inelegível. Se essa ação ela ocorrer no período da candidatura, ali após o registro da candidatura, ele pode vir a ser cassado. E ele pode ser cassado até mesmo após a diplomação dele, caso alguém entre com essa representação. Então, o indicativo é que não haja distribuição de brindes ou de nenhum apetrecho em troca do voto do eleitor. Essa é uma velha política, Pedro. Eu acho que a sociedade precisa superar isso, porque já foi comprovado que quando se compra voto, você não vende seu voto. Você vende a sua saúde, você vende a sua educação, você vende a infraestrutura do seu município. Então eu penso que a sociedade ela tem que avançar mais com relação a essa questão de vender o voto, da venda do voto. Berg, o que pode então causar, quais são as causas de indeferimento de uma candidatura, por exemplo? Eu sei que podem ser inúmeras, mas vamos citar as mais relevantes, o que pode causar o indeferimento de um candidato? Olha, na questão do indeferimento de uma candidatura, primeiro a gente tem que analisar as condições de elegibilidade. A questão da idade. Porque, por exemplo, o rapaz ele quer ser candidato e no dia do registro de candidatura ele tem menos de 18 anos. Então ele não atende a uma condição de elegibilidade,
certo? Para isso se considera o registro de candidatura e não a eleição. No dia do registro de candidatura para vereador, que é a idade mínima para você se candidatar a vereador, você tem que ter 18 anos. 18. Esta data é a única data que se é aferida no dia do registro de candidatura. O cargo de deputado estadual, o cargo de deputado federal é na diplomação. De vereador é a única data em que se é aferido no registro de candidatura. Então, prefeito na data da eleição ou da diplomação. Isso, Da posse. da posse, tá? Perfeito. Perfeitamente. E aí, após essa análise das condições de elegibilidade, você parte para uma outra análise que é alguma causa de inelegibilidade. Por exemplo, se o cara ele já foi gestor Condenado. público, tá? E aí ele teve uma conta desaprovada, e ele foi condenado a devolver o dinheiro, ele não vai conseguir tirar a certidão dele. Ou seja, ele está condenado ali à devolução, e muitas dessas devoluções, não são todas, uma das penalidades é a ineligibilidade por 8 anos, tá? O cara que ele está condenado penalmente, com a decisão já transitada em julgado, ele incorre em uma das condições de inelegibilidade. Então ele não será candidato, ele terá o seu registro indeferido. Doutor Berg, mas a contas reprovadas não permitiriam que o candidato concorra sub júdice? Olha, veja só, não é toda desaprovação de conta. Eu acho que nesse caso só vale para candidatos que foram na eleição passada e tiveram as contas reprovadas. Eu acho que nesse caso do gestor público, eu acho que não passa, não. Não é isso, Pedro. Não? O candidato que teve as suas contas eleitorais, eu acho que você está falando das contas eleitorais Não, agora. contas de gestão. Por Contas exemplo, de um gestão. secretário municipal prestou contas e foram reprovadas. Foram Ele reprovadas, pode tá. concorrer? Ele pode concorrer, desde que a decisão de devolução, Porque a decisão ela não... de desaprovação, Aham. não deixa ele inelegível, tá? Que ela pode ser com ressalva, né? Ela pode ser com ressalva, e não é toda decisão de desaprovação de contas que deixa o cara inelegível, tá? Então você tem que analisar caso a caso, não são todas. Mas a prestação de conta de campanha, da campanha anterior, porque tem uma certa dúvida, ela deixa ou ela não deixa o candidato inelegível? Vamos lá. O cara que foi candidato a vereador em 2020, correto? Uhum. Que não prestou contas, ele não pode ser candidato nessa. O que ele deve fazer? Ele deve prestar contas e deve aguardar esses 4 anos transcorrerem. Na próxima ele será candidato. Agora, se o cara foi candidato e teve as suas contas reprovadas, isso não tira ele do jogo, não. Ele pode ser candidato. Berg, vamos falar de participação popular também, né? Debates políticos são esperados pelos eleitores para conhecerem melhor as ideias de cada um dos candidatos. E aí eu já falo da disputa majoritária. Como que vai se dar essa composição do debate? Por exemplo, há alguns veículos de comunicação que restringem essa participação apenas àqueles candidatos melhor posicionados nas pesquisas de opinião pública, que são feitas, pesquisas eleitorais. Mas a nova legislação Você está falando do Padre Kelmo? A nova legislação do TSE, que eu venho acompanhando, mudou. Aí eu queria que você falasse sobre essa mudança. Qual foi a mudança? Ela garante a participação em razão do gênero também? E quais são as mudanças nesse aspecto? Como eu coloquei mais cedo, ainda há pouco, os meios de comunicação, ele deve dar a todos os candidatos a mesma condição. A isonomia. A isonomia, essa é a palavra, né? Então, logicamente, o camarada, para participar de um debate, ele tem que estar pontuando na pesquisa de intenção registrada, tá? E a gente precisa fazer uma diferenciação. Fica a enquete, que hoje em dia está extremamente usual, de uma pesquisa que está registrada. Então, todos aqueles que pontuarem, eles devem participar e ter tratamento isonômico por meio dos canais de comunicação. Perfeito. Doutor Berg, você é um advogado conceituado aqui na região de Carajás, e até ultrapassou as fronteiras do estado, né? Na Vamos região tá norte toda aí. em outros estados aí agora. Membro da OAB, presidente da Comissão Eleitoral. E a gente sabe que a gente está saindo, nós estamos vivendo um momento de polarização social, né? Entre direita, esquerda e centro aqui no país. E muito na campanha passada para presidente, muito se colocou em xeque
a segurança das urnas eletrônicas. Tá? Aí eu te faço a pergunta. As urnas eletrônicas, para vocês que militam nesta área, ela é segura ou ela não é segura? Pedro, Acho que não resta nem questionamento a com relação questão a das isso, né? urnas é um debate que eu acho é necessário, mas a questão da corrupção das urnas, para mim, ela já está superada. Porque o Tribunal Superior Eleitoral já mostrou para a sociedade que a totalização dos votos é incorruptível. E isso, o que que leva a isso? Vários órgãos internacionais já estiveram no nosso país. Todo ano o TSE abre as urnas, abre o sistema Código, de né? totalização para que a sociedade civil fiscalize e avalie. Então eu te digo sem medo de errar, as nossas urnas elas são 100% confiáveis. A população de Marabá, a população do Pará, do Brasil, ela pode sim ir lá depositar o voto sem ter medo de achar que aquele voto ele vai ser modificado para lado A ou para B. As nossas urnas são 100% seguras. Vamos aqui ler alguns comentários. Temos uma grande participação aqui, 24 pessoas ao vivo na live. Olha só, quem comentou aqui agora foi o Lourivaldo Santos. Boa noite. Parabéns aos três pelos excelentes esclarecimentos sobre o processo eleitoral. Mara Almeida, parabéns, Eu doutor acho que deve ser o Berg. pastor Dorival, lá do bairro Liberdade, pré-candidato. Pré-candidato. Aqui a Mara Almeida, parabéns, doutor Berg. Show de aula eleitoral. Adriele Ramos, dando uma aula. Parabéns, doutor. Ângelo Júnior, doutor Magdenberg, excelente profissional, uma referência na região norte. Acácio Maradona, parabéns, doutor Berg, ótimos esclarecimentos. Noé Lima fazendo alguns comentários. Está tendo uma discussão aqui nos comentários da live agora. Mas continue interagindo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita e inscreva-se aqui no nosso canal. Botãozinho Nos vermelho ajude aí a É. divulgar o nosso link, Chegamos a a se inscrever mil, no canal. a 1.000 inscritos no canal, estamos Bacana. crescendo aí. Dê o seu joinha também, curta o vídeo, compartilhe essa live A aí. galera que mais lá do Facebook, da É. página Marabá Notícias também. Tá curta, compartilhe, ajude aí nosso trabalho. São vários comentários, daqui a pouquinho a gente lê um pouquinho mais. Tá. Vamos falar agora de prestação de contas parcial. Às vezes o candidato de Maria de Primeira Viagem, ele começa naquela empolgação, achando que vai ser eleito de primeira e se esquece de prestar contas. Falando para esse cara que está iniciando, o que ele tem que ter de equipe ali em torno dele para que ele não cometa crimes sem ter a intenção de cometer? Pedro, vendendo meu peixe, primeiro ele tem que ter um bom advogado Com eleitoralista. certeza. De preferência lá do Teixeira e Freires, né? Teixeira e Freires. Ele tem que ter um advogado para que o advogado trabalhe de forma preventiva, orientando aquilo que pode ou que não pode, né? E uma segunda posição fundamental numa campanha é um bom contador eleitoral, que aí ele vai te explicar sobre o limite dos teus gastos, como é que tu vai fazer para arrecadar, as contas que você deve abrir para receber até o fundo de financiamento de campanha, né? Porque você tem que ter uma conta específica para fundo de financiamento de campanha. Isso dá um trabalho para abrir, que é um problema abrir essas contas em banco. Na prática, os bancos não querem abrir. É verdade. Porque no final do ano tem que fechar. Então, assim, e não dá dinheiro pro banco. Essa é a verdade. Não pode ficar um centavo. Não pode ficar Não, um o cara não fecha a conta. Então, assim, você tem que buscar pré-candidato, um advogado, um contador da sua confiança para que ele te oriente, né? Porque, Pedro, infelizmente já aconteceu o caso que a gente teve que fazer a defesa do camarada que pegou o fundo de financiamento de campanha, pegou o talão de cheque lá no banco e saiu comprando roupa, Ai, pelo amor de Deus. comprou a cama da casa dele. E é até absurdo, e eu utilizei isso na minha defesa, ele não fez isso de propósito, ele realmente não sabia. Porque nós temos pessoas que desconhecem de fato a legislação eleitoral. Parece ser absurdo, mas não, tem pessoas que de fato não sabem para que serve esse recurso, que existe um regramento para você arrecadar, mas para que você gastar e que você ainda tem que prestar campanha. Muitas pessoas, ainda agora você colocou, não sabem que tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral daquele dinheiro. E aí a gente precisa deixar claro que o Fundo de Financiamento de Campanha, que o fundo para essa eleição municipal vai ser de quase 5 bi. 4,9 bi.
É dinheiro demais, meu amigo. É dinheiro quando você observa de uma forma total, mas é difícil chegar aqui na ponta, né? É verdade. Então, assim, é um dinheiro público e o pré-candidato ele tem que mostrar para a sociedade, por meio da justiça, como ele utilizou aquele recurso público, certo? Porque, Pedro, Ele tem uma prestação de conta logo no início, uma não é isso? parcial na primeira metade da campanha e uma Não final. saiu ainda a resolução normatizando isso ainda não, né? Já, Pedro. Já saiu? Todas as resoluções já saíram. De arrecadação, de gasto e prestação Então de contas. iniciou a campanha, ele tem que fazer uma logo, se não me engano, na segunda semana, Não, 15 dias depois. 15 dias depois. E aí, pré-candidato aí, novato, se ligue, arrume. Além do advogado, você vai ter que ter uma pessoa do seu lado para estar cuidando dessa parte, sabendo o que você pode gastar, o que você não pode gastar, Como pode arrecadar? como pode Né? arrecadar. A empresa do teu amigo aí, que tem um material de construção, quer te doar, mas não pode receber dinheiro de pessoa jurídica. É. Pessoa física, não? Pessoa Pessoa jurídica. Tem que receber por CPF, então. Por CPF dentro de um limite daquilo que é oferido no ano anterior à eleição. Doutor Berg, e aqueles que não querem usar o recurso do fundo partidário, que pregam uma eleição mais limpa, que não utilize recursos públicos, que acreditam ser imoral o uso de recurso público para candidaturas, como que eles vão fazer? Eles têm que declarar, tem um termo de declaração em que eles dizem ali que não quero ganhar esse dinheiro público? Vamos lá, primeiro ele recebe e não usa? Existem partidos a níveis nacionais que não se utiliza do dinheiro público. Ele faz um documento ao TSE dizendo que não quer aquele quinhão que a ele foi destinado. Então esse dinheiro da conta do TSE ele volta para a conta do Tesouro, tá? E se tiver algum agraciado aqui na cidade de Marabá que o partido dele recebeu fundo de financiamento e ele não quiser, ele fará um documento para a comissão provisória do partido municipal informando que ele não quer receber este recurso. Mas veja bem, não é o fato do candidato não arrecadar que ele não deve abrir a conta, Pedro. Que ele não deve ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, porque ainda que a sua prestação de contas foi zerada, e aí é difícil você fazer conta sem gastar, você deve informar a Justiça Eleitoral que você não utilizou nenhum recurso. Se ele não abrir a conta, se ele for eleito, ele vai ser indeferido lá na frente, ele não vai tomar posse. Será conta não prestada. Teria que ter a conta, então, para observar esses recursos que ele recebeu. E tem mais um porém aí. Por exemplo, eu recebi 10 mil. Aliás, minha campanha toda, ela girou em torno de 10 mil reais. Tem um percentual que eu posso gastar com carro de som. Tem um percentual que eu posso gastar com alimentação. Contratação de pessoal. Então, tudo isso aí, o pré-candidato, ele precisa estar de olho nisso, né? Exatamente. É a questão da arrecadação do gasto, porque até o gasto, como gastar, tá na lei, e prestar conta desse recurso. Perfeito. Como, por exemplo, deixa eu só citar um exemplo. Sim. Em carreata, o candidato ele vai fazer uma carreata e aí ele vai pagar o recurso, ele vai pagar com recurso de financiamento de campanha. É permitido, desde que seja um limite máximo de 10 litros por carro, Pedro. Aí vai ter que ter identificação da placa, vai ter que ter todo um relatório. Não é só dizer que você gastou R$2.000 de combustível para uma carreata. Então você tem todo um regramento por trás desse gasto. E aí somente uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica vai te dar esse panorama. Berg, e aqueles candidatos que atuam em rádio, televisão, jornalistas, qual é a regra para eles? Eles precisam ter um tempo ali para se retirar dos canais de TV? Isso configuraria uma exposição e geraria uma desproporcionalidade na eleição? E considerando que a eleição ela tem que ser justa e tem que ter iguais oportunidades para todos, esse possível candidato que é jornalista, que tem uma exposição no rádio ou na TV, ele precisa se afastar? Quais são as implicações para ele? Com certeza, Vinícius. Existe o Instituto da Descompatibilização Partidária. Tá? São 90 dias antes, não é isso? Tá. Depende, Pedro. Para cada caso é um caso. Para o jornalista é 3 meses antes. Tá? O jornalista ele vai se descompatibilizar 3 meses antes da data do pleito. Só para que não reste dúvida, isso vale para quem trabalha em TV e rádio ou para qualquer atuação profissional? Meio de comunicação que há a exposição da sua imagem, tá bom? O secretário municipal, ele precisa se afastar agora 6 meses antes. Dia 5, dia 6, agora dia ele precisa se desincompatibilizar do cargo. Exatamente.
Já aqueles que exercem outras funções públicas que não é de comando, já aí já é um prazo menor. Existem vários prazos para a questão de descompatibilização. Berg, na internet, vamos lá. Hoje é muito comum, o Instagram tem esse recurso que é a chamada collab, é a colaboração, ou seja, uma publicação pode ser compartilhada por 2, 3, até 5 perfis, que é o que o Instagram permite. Um gestor público, vamos pegar um exemplo de um prefeito ou vice-prefeito, ele pode fazer esse tipo de publicação em colaboração com a página institucional do órgão, por exemplo, o vice-prefeito faz com a página da prefeitura, é possível isso? E se está ocorrendo essa prática, quais são as implicações legais? Olha, a Collab, ela é estritamente vedada, porque a página, ela é do município, ela é do estado, ela é da União. Não é a página pessoal. O pré-candidato, o detentor de mandato, ele pode utilizar a página dele para demonstrar o que ele tem feito, quais as políticas ele tem feito para a comunidade ali. Mas ele não pode utilizar daquela página institucional para se autopromover. E aí, Vinícius, ele pode estar incorrendo em abuso de mídia, de utilização de mídia social, entendeu? É quase a mesma implicação de você utilizar um carro público para fazer campanha. Você está utilizando uma máquina pública que tem vários seguidores ali na rede social para estar se autopromovendo. Na verdade, essa questão das redes sociais, ela ainda a sociedade vai levar um tempo para poder regular tudo, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fala que é impossível regular tudo. Mas aí o pré-candidato e o candidato, eles precisam tomar cuidado para não misturar o público com o privado, não é isso? Exatamente, perfeito. Eu acho que essa questão de regular tudo, Pedro, é muito ruim. Por quê? O que, na verdade, a gente tem que ter é um aumento de consciência. A gente tem que ter um aumento de consciência, certo? A sociedade, ela precisa avançar na questão eleitoral e a gente já tem avançado bastante nessas discussões, Pedro. Eu acredito que a gente vai caminhar muito mais aí para um futuro melhor, onde a justiça não precisa estar regulando a tudo e a todos. Temos aqui alguns comentários. Olha só, 25 pessoas na live agora. Marli Pereira, Dr. Magdenberg, o melhor do Pará, para esclarecer O cara tá com a bola cheia, meu irmão. política. A galera aqui, eu acho que até hoje é a primeira live que tem uma interação muito forte assim com elogios para o nosso entrevistado, né? Que bom. A Amanda Torres também aqui comentando, o Noé Lima questionando aqui. Vamos lá. O que o Noé tá falando aí? O Noé tá falando? Parabéns, doutor Magdenberg falou aqui. A Raíza Meira também, muito bom, doutor. Noé Lima, doutor Berg, excelente advogado no ramo eleitoral. Eu não vi a pergunta aqui. Doutor, o Noé perguntou aqui. Vamos lá. Pergunta do Noé Lima. Jovens que completaram 15 anos este ano já podem tirar o título de eleitor? Olha, o voto ele é facultado para essa turma, tá? Mas o ideal é que os pais já comecem a conversar de política dentro de casa e leve o jovem para que ele se inscreva eleitoralmente a partir dos 16 anos. 16 Tá? anos. Essa pergunta ele colocou 15 aqui. 15 anos não pode. A partir dos 16. Mas a partir dos 16 já é possível. Vamos, essa resolução que regulamenta as eleições de 2024, ela tem alguma coisa específica em relação à boca de urna? São 12 resoluções, Pedro. É material para ler demais. Eu já li. E a gente volta a ler e cada vez a gente vai entendendo de uma forma. Então, a boca de urna, para quem não sabe, é a compra de voto, certo? E aí foi tido como... foi colocado em resolução, na resolução de ilícitos eleitorais. É a primeira vez que o TSE regulamenta a questão dos ilícitos. Então tá lá previsto sim, Pedro. Tá, e em relação àquele emporcalhamento que existe na frente dos locais de votação. O voo da madrugada. Isso. Aquelas voltinhas que os assessores dos candidatos dão de madrugada aí na frente das escolas, na frente dos locais de votação. Endureceu-se mais a punição para os candidatos, porque já andou à venda algumas punições em relação a isso, né? Olha, Pedro, de fato a punição ela é de multa, tá? Mas, Pedro, vamos fazer uma análise. Se há quem jogue, é porque há alguém que compra essa ideia. Entendeu? Alguém que pegue, né? Alguém que pegue e que utilize daquele santinho jogado no chão para votar. Então, infelizmente, isso mostra
como a nossa sociedade ela ainda enxerga a política como uma brincadeira. Sim. E a política não é brincadeira. Reitero, a política é o teu hospital, é a tua saúde e a tua rua asfaltada. Vai para a escola no dia da eleição e vai sortear ali no meio daquela Daquele sujeira ali um santinho emporcalhamento. para poder ter o número do candidato. E aí- Tem uma pergunta aqui, só para Pode ficar à concluir. vontade. Pergunta aqui da Amanda Barros, que nós temos discutido durante toda a live, mas aí ela faz aqui uma síntese. Quais são as principais mudanças nas regras eleitorais que os eleitores devem estar cientes para as próximas eleições e como essas mudanças podem impactar o processo eleitoral e as candidaturas? Olha, primeiro é a questão da utilização da mídia social, que o pré-candidato ele pode utilizar da mídia social para levar as ideias dele, ele pode impulsionar. É que internet não é terra sem lei, tá? Se há candidatos aí, o pré-candidato, que acha que vai utilizar a internet para fraudar a eleição, para construir as deepfakes, isso não vai ocorrer, certo? A questão, uma outra mudança, é a questão do gênero, que está sendo muito mais observada, está tentando trazer uma efetividade da mulher na política por meio da distribuição mais igualitária dos fundos do fundo de financiamento. Então, eu acho que isso impacta de forma muito positiva essas eleições municipais. Doutor, nós no Brasil inteiro, no Pará também aconteceu muito ano passado, esse ano já, várias cassações de mandato por fraude na cota de gênero, né? De deputados, de vereadores. Aqui no Pará, há um mês atrás, em Belém, houve a troca de dois vereadores, né? caíram. Quais são o cuidado? Porque não é, alguns presidentes de partido já me falaram que não é fácil você cumprir essa cota de 30% feminino. Ela não é fácil, né? Agora, com a questão da mulher trans, né, que queira concorrer, ajuda um pouco mais. Mas quais são os cuidados que o partido tem que tomar para não depois perder o seu deputado, perder o seu, no caso agora, perder o seu vereador e atender essa cota? Pedro, Qual é o convencimento que esse partido tem que fazer para a mulher que ela tem que vir para a política? olha, eu acho que o primeiro assunto a ser enfrentado é mostrar que a política, que a Câmara dos Vereadores, que a chefia do Executivo é local de mulher, sim. Mulher tem que estar nos principais comandos da nossa política, tá? Eu acho que isso tem que mostrar que não é um lugar de machismo, não é um lugar apenas de homem. Tem que trazer, e inclusive eu prefiro a liderança das mulheres, tá? Tem que. E aí a gente manda um conselho para o presidente do partido que, se não consiga atingir o número mínimo de mulheres, que ele abra mão do número de homens, porque a Justiça Eleitoral está de olho e pode ter certeza que, se você não cumprir a cota, você vai ser punido e vai colocar todo o seu trabalho a perder. Então é possível ter menos Se não me candidatos. falha a memória, pra se três. sair uma mulher, Três. tem que cair 3 homens, não é isso? Perfeito. 1 para 3. 1 para 3. Meu Então, parceiro. o partido ele tem Tem que que ter fechar. um balanceamento aí. Lógico, o partido ele tem que fechar no sentido de um grande acordo de buscar mulheres que de fato queiram participar da disputa eleitoral. Porque não adianta só colocar uma mulher fictícia, tem que colocar mulheres que vão fazer campanha, que queiram se eleger. Mulher fictícia dá anulação de. Da cassação de DRAP cai a chapa toda. Cai a chapa toda. Não? Marlúcia Rodrigues também aqui na nossa live, ela é gerente do grupo Zucatelli, Walter Leal, presidente do Conselho do Sindicato de Servidores Públicos, Servimar, né, representando aqui. Dedê Soares, parabéns, Dr. Beg, por esclarecer as nossas dúvidas. Então, contamos aqui com presenças ilustres na nossa aba de comentários da live e chegamos já ao final dessa transmissão. Já, Apenas. agora que tá ficando. Gente, primeiro. Já chegamos, já passamos de 1 hora já de bate-papo mesmo, cara. aqui. A conversa vai fluindo, né? A E conversa ainda vai falta fluindo. assunto pra caramba. Mas aí, doutor, nós vamos deixar aberto aí para você fazer as suas considerações finais e dar seus recados finais aí para os candidatos, para os nossos seguidores aí. E pedir a você que compartilhe o nosso link, deixe seu joinha, deixe seu comentário e nos ajudar no crescimento mais do nosso canal e nossa página também lá no Facebook. Marabá Notícias. Primeiro eu quero reiterar o pedido
para seguir aí o Portal Debate, para que dê aquele joinha, para se cadastre, porque nós marabaenses temos que valorizar um meio de comunicação como é o debate hoje, Pedro, que popularizou aí as notícias para toda a população. Então a gente tem que valorizar o que é nosso. Primeiro, te parabenizar por esse trabalho, parabenizar o Vinícius pela seriedade com que vocês levam isso. Eu desejo ao Portal Debate muitos anos aí e muito mais notícias para a sociedade marabaense. Gostaria de agradecer também ao pessoal do meu escritório, Teixeira e Freires, ao meu sócio, Dr. Diego Freires, a toda a nossa equipe que está lá dia a dia, lá botando com a gente, trabalhando, tá? Agradecer aos amigos, a toda a sociedade que parou para ouvir um pouco sobre esse papo sobre direito eleitoral. E dizer a você pré-candidato, a você pré-candidata, prefeito, a prefeita, não deixe para a última hora para buscar uma assessoria, um aconselhamento, porque a eleição já começou. Quem está no trabalho técnico precisa fazer uma análise documental para saber se você tem condição de concorrer e se você não tiver, para que você tenha a orientação correta de buscar os órgãos para que você chegue lá no registro de candidatura e você esteja ok para disputar o pleito. Muito obrigado, Pedro. Tá, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta que me veio aqui agora. Em relação à escolaridade, para vereador e para prefeito. Me parece que tem uma escolaridade mínima para vereador, não tem? Tem, com certeza. A gente... Vereador o quê? 8ª série? É o ensino básico, né? Então não é o ensino médio. Não, acho que o vereador entra com a 8ª série. Eu acho que o prefeito é que é o ensino básico, não? A pergunta fatal. O Tiririca teve que fazer curso. Porque o analfabeto ele não resiste à candidatura. Não, ele não registra. Ele não tem como registrar. Exatamente. Né? Antigamente, ele poderia comprovar a escolaridade deles de próprio punho. Eu acho que isso caiu, né? Não. É utilizado ainda. Você escreve de próprio punho que você sabe ler e escrever. Com certeza. Você é feito ali caso abra uma diligência, você será chamado lá no cartório e você fará. Mas eu acho, o Vinícius está pesquisando aí, mas eu acho que o prefeito, se eu não me engano, é a 8ª série. Aliás, é o ensino médio. Devia ter um entendimento de leis, do que ele pode fazer. Médio completo. Médio completo. Comprovar através de prova aplicada antes das eleições os conhecimentos gerais e específicos para o exercício do cargo. É o básico. É a educação básica, né? Então acabou esse negócio do cara só ter a 4ª série e ser candidato. Até porque na última década, né? Antigamente você tinha vereador analfabeto, prefeito analfabeto. Uma proposição de uma possível lei aqui que eu vi pelo Google aqui. Mas isso, até porque a pessoa que é pública, ela precisa conhecer de leis, ela precisa ter um entendimento geral das coisas, ela precisa saber debater com a sociedade, né? Não menosprezando a pessoa que não tenha um grau de escolaridade, né, elevado, mas que a função requer esse conhecimento prévio. Exatamente. Vinícius, é isso, né? Chegamos ao fim de mais uma live. Muitos assuntos. Acho que foi esclarecedor para os nossos pré-candidatos, tanto a prefeito, prefeita, vereador, vereadoras aí. Desejar a todos aí uma boa sorte. Siga a gente aí lá na página Marabá Notícias, lá no Facebook. Tem lá mais de 45 mil seguidores. E inscreva-se no YouTube. Inscreva-se no YouTube. Nós estamos iniciando esse canal. Tem 2 meses que a gente iniciou esse canal. Já passamos de 1K. Mas é difícil chegar a 1K no YouTube. Tem mais. É desde o fim do ano passado. Então temos 4 meses. Então, pedir o seu apoio aí, a sua divulgação. Nos ajude nessa tarefa. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Doutor Greg, colocar aqui o canal Debate, o Portal Debate aí, a sua disposição aí. A gente sempre tem trocado figurinhas aí, a gente sempre tem se dado bem aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Até a próxima com mais um Debate Podcast.